bem-vindos ao Resenha Corporativa, o podcast do seu negócio. E hoje vamos voltar a falar sobre fisioterapia, que é um tema que todo mundo pergunta, todo mundo tem curiosidade de saber, mas a gente tem um profissional aqui que vai contar um pouquinho sobre um outro lado da fisioterapia também, que é o Lucas Boese, do Instituto Boese. Tudo bem, Lucas? Olá, Sara, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, muito legal poder estar aqui e ter esse espaço aberto, poder falar um pouquinho do assunto que eu gosto bastante, que é a fisioterapia, ainda mais no campo de gestão de saúde, que é algo que é muito pouco falado. Então, a gente estava até conversando aqui, trocando um papo antes aqui do podcast, e ele tocou nesse assunto de gestão de saúde. Eu falei, olha, eu já entrevistei vários fisioterapeutas, mas nunca me passou essa questão de gestão de saúde. E outro ponto também que eu achei muito bacana que você colocou, que é essa do profissional de contato, né, também, com o profissional da fisioterapia, que também é uma dúvida que as pessoas têm sobre isso. Mas fala pra gente, Lucas, o que é exatamente a gestão de saúde? Gestão de saúde, assim, Sara, de maneira bem simplificada, até para o público entender um pouquinho, né, é você centralizar as ações que acontecem na vida do paciente, né? Todo paciente, ainda mais quando envolve um trabalho de equipe multidisciplinar, ele tem vários agentes agindo sobre a vida dele. E ele precisa ter, naquele momento, alguém que direcione. Porque senão fica cada um dando um pitaco, ó, eu faço isso, você faz isso, faz aquilo. E a gestão de saúde, como eu costumo fazer com meus pacientes, olha, seu médico falou isso, seu outro médico falou isso, né? Supondo que o paciente tem ali, eu vou dar um caso mais simples que fica fácil de direcionar, né? Um paciente oncológico, e aí no tratamento de câncer de mama, ela começou a desenvolver uma artrose secundária por conta do uso de medicação preventiva que ela tinha que tomar há 4 anos. Aí ela foi em um ortopedista, e esse ortopedista falou para ela que ela precisava de uma cirurgia para aquela artrose. Aí ela chegou até para mim, olha, antes de fazer cirurgia eu quero falar com você, que é meu físio. E aí eu falei, isso é estranho. E aí nisso eu me comunicar com a ortopedista dela, com a reumatologista dela, com o oncologista dela, e aí nessa conversa a gente sai de fulano disse tem que fazer, não, pera, vamos organizar essas coisas, pega todas as informações, vamos ver o que a gente faz com ela, a gente pega uma rota, né? Não fica vários buracos, a gente pega uma rota, desenha uma rota, e aí nesse sentido, você não precisa dessa cirurgia, conversei com fulano, eles também concordaram que você não precisa de cirurgia. Aí você direciona o paciente. E aí você passando a ser aquela pessoa que faz o gerenciamento de saúde do paciente, você passa a ser aquele profissional de referência. O paciente vai procurar para você para uma tomada de decisão. Será que realmente tem que fazer esse procedimento? Não necessariamente eu, como fisioterapeuta, eu tenho que dominar um procedimento. Por exemplo, eu não faço cirurgia, eu não domino cirurgia, mas com aquele contexto do paciente, com o background de informações que eu tenho dele, eu consigo dizer, olha, nesse contexto seu não faz sentido essa cirurgia, pelo menos dentro dos casos que eu conheço, isso não seria feito. E aí entra a comunicação, né? Comunicar com os outros agentes de saúde que permeiam a vida dessa pessoa, e aí sim você diz, olha, a rota que você tem mais efetiva é por aqui. Isso são vários cenários, desde esse cenário de um paciente, um contexto mais grave que envolve um procedimento cirúrgico, ao paciente que ele chega perdido, ele não sabe o que fazer. Um outro exemplo é uma paciente que ela estava indo no médico, um nutrólogo, estava indo no médico do esporte, estava fazendo musculação. E aí um treino de musculação com o personal dela, pesado, voltado ali para uma característica do bodybuilding, né, fisiculturismo. Sim. Ao mesmo tempo que ela chegava para mim, né, como procurando a fisioterapia esportiva, falando, olha, eu quero nadar melhor, eu me sinto muito pesada na água. Aí você pega as informações, não bate. Olha, você está fazendo ajuste alimentar e o ajuste de treino voltado para uma característica de fisiculturismo. Crescimento de massa muscular. Massa muscular, volume. E na água, ela vai ficar pesada. Na água, eu preciso de alguém um pouquinho mais soft, mais leve. E aí, quando a gente começou a organizar, olha, vamos definir de fato o que você quer, o que você está buscando? Você quer a água ou você quer a musculação voltada ao fisiculturismo? Porque aí, nesse sentido, muda o contexto do treino. O treino, ele passa a ser um preparo físico para condicionar ela para aquela tarefa que ela executa. Mais fortalecimento mesmo, né? Isso, fortalecimento, prevenção, trabalho de mobilidade ativa. Aí fica aquele momento, a natação fica o foco. Então, tudo que acontece ao redor da vida daquela pessoa está direcionado para aquele foco, a natação em si. E não simplesmente, eu treino, eu faço dieta, eu faço isso, eu faço aquilo. Então, gestão de saúde é isso. Gerenciar os aspectos de vida e de saúde do paciente. Gerenciar saúde e doença, né? O que você faz com as informações que você tem daquele paciente? O paciente não fica perdido. O que acontece muito é vir no fisioterapeuta e... doutor Lucas, eu preciso de
pedir do médico passar com você? Não precisa, vem. Se eu olhar, te avaliar criteriosamente e identificar que você precisa de um médico, eu vou te encaminhar, porque eu entendo que eu não sou capaz de resolver aquele problema sozinho e eu direciono. Ao contrário também é verdadeiro. O médico, ele encaminha para o físio porque ele também reconhece que ele não é capaz de resolver aquele problema sozinho e aquele problema é da alçada de um fisioterapeuta. Da mesma maneira que o fisioterapeuta tem que entender de qual a alçada aquele problema que ele não consegue resolver. Eu vou mandar pro Nutri? A especialidade, né? A especialidade. Mas isso é uma coisa interessantíssima que você colocou, porque assim, as pessoas têm às vezes aquela falsa ideia de que se você tiver algum problema ou uma dor, assim, qualquer coisa, você precisa primeiro procurar um ortopedista ou um outro clínico antes de procurar um fisioterapeuta. E pelo que você estava me explicando, na realidade o fisioterapeuta também é um profissional que ele pode ser procurado a princípio já para fazer essa avaliação e aí sim o fisioterapeuta identificando qual é o problema, isso aqui é um problema mais pertinente a um ortopedista. Ou às vezes você teria até a capacidade de identificar o que pode ser um outro problema que não é de um ortopedista. Seria mais ou menos essa ideia, né? Isso, essa ideia. Porque o fisioterapeuta, isso está resguardado ali no nosso conselho de classe, tem respaldado pra gente. Né? A gente é um profissional de primeiro contato. Qual que é o problema? A gente levanta duas pautas aí. Uma, socialmente cultural a hierarquia do modelo médico em que Sim. o médico está sobrepondo qualquer posição na classe de saúde, né? Cultural, mas, bem que você falou. É cultural, as pessoas aderem isso, por isso que elas nem leram aquilo, elas chegam perguntando. E o segundo momento é que como já existe esse modelo cultural vigente, nossos profissionais, nossos fisioterapeutas, a maioria não é preparada para fazer o trabalho de gestão. Inclusive, isso não é algo que eu aprendi saindo da graduação. É algo que veio externo, associado ao meu processo de gerenciamento de empresas, gerenciamento de pessoas, e eu comecei a perceber essa necessidade de gerir a vida dos meus pacientes. Quebrar aquela coisa, aquele ciclo de eu começo um tratamento e abandono, que é o que a gente chama de absenteísmo, né? O abandono de tratamentos, de planejamentos terapêuticos. Então, quando o paciente chega, a gente tem que entender quais são os fatores de risco até mesmo para o abandono do tratamento e falha de tratamento. Muitos tratamentos falham porque o paciente falha, porque ele não adere. Porque falta, na realidade, esse contexto total, né? Exato. Entender ali, fazer essa administração. Eu gosto muito dessas falas, assim, você colocou, não, até na minha experiência, né, de gerenciamento e tal, por quê? Eu costumo dizer muito aqui, falei para vários convidados já, que hoje nós somos sempre construção daquilo que nós fizemos. Exato. E o que nos destaca, inclusive, em relação ao profissionalismo, ao profissional que nós somos, ou aquilo que a gente faz, são as vivências que nós tivemos. Sejam elas boas ou ruins, elas se constroem. Então, foi muito legal você colocar isso, né? A minha experiência me fez hoje entender desse gerenciamento de necessidade. E de fato porque assim, o que você, até com relação ao que você colocou, as pessoas têm dificuldade, às vezes, de concluir um tratamento, por falta, talvez, de uma gerência em relação a isso. Entender o contexto do que elas fazem, né? De quais são as outras atividades, porque é muito comum isso, a pessoa que quer nadar, que quer correr, vai fazer musculação e pega, por exemplo, um instrutor de academia, que é um profissional de educação física, que vai voltar mais para o bodybuilding, vai voltar mais para ganho de massa muscular, e às vezes essa massa vai pesar em outras atividades. Então, o que falta, às vezes, é isso mesmo, é um profissional habilitado, que aí eu acho que se encaixa muito bem o profissional da fisioterapia, porque ele conhece sobre todos esses aspectos, né, para direcionar e para administrar isso, né, até para que a pessoa tenha o resultado, porque senão fica eternamente frustrado, você começa e não vai, né? Não tem sequência. Isso faz muito sentido. Eu gosto muito de trabalhar com médico do esporte, né? Alguns ortopedistas que eu conheço também fazem muito bem esse trabalho de gerenciamento. Fisioterapeutas eu conheço alguns muito bons também, mas é isso. Na fisioterapia, isso é muito pouco. E aí, numa pauta que você falou sobre por que o paciente não termina, são os fatores de restrição, a gente tem um conceito que eu gosto muito de trabalhar, que é, o meu atendimento ele é personalizado. Pera lá, personalizado só na questão de procedimentos, execuções, tarefas, ou você realmente personaliza a vida da pessoa? Porque às vezes o acesso financeiro, o deslocamento, a disponibilidade de tempo são também fatores que impedem a progressão daquele tratamento. E aí você tem que personalizar. Talvez eu não precise atender aquela pessoa 2 vezes por semana, uma vez se é suficiente e deixo tarefa de casa. Talvez eu possa fazer tarefas assim e vou direcionar você, vou escrever essa cartinha pro seu personal. Você tá indo no tratamento assim, na minha experiência eu trago isso, eu acho que pode ser legal. Conversa com o teu médico e vê o que ele acha. Também não posso ferir o campo de outro profissional, mas a minha sugestão é essa, conversa com o teu médico e vê o que ele acha. Se ele achar prudente, a gente pode tentar, né? Então, assim, é muito legal fazer esse papel de gerenciamento, entender todas as barreiras, as possibilidades, o que é acessível, o que não é, entender o seu papel de atuação. E só que assim, não é todo paciente que eu preciso gerenciar.
é aquilo. Às vezes chegam pacientes para mim que eu tenho os profissionais ali dentro da minha equipe, ali dentro do instituto, mas outro profissional de fora, por me conhecer, ele, não, eu quero que você passe lá com o fisioterapeuta, eu quero que você passe com o Lucas Boese. E aí o paciente vem e eu entendo que ele já tem esses agentes externos, alguém que gerencia isso. Eu não preciso meter o bedelho. O que eu faço é perguntar. E aí, nesse papel de rastreio, eu vou sondando se esse paciente precisa que eu intervenha nesse aspecto, precisa que eu converse sobre isso, que eu modifique essa ação na vida dele? Não precisa, já tem alguém fazendo isso. Então, eu não vou mexer porque eu não sei o racional que essa pessoa está adicionando nesse gerenciamento. Então, eu vou fazer a minha parte, meu papel ali na fisioterapia esportiva. O que pode acontecer é eu sugerir. Maravilha. Lucas, obrigada, viu, assim, pela tua participação. Acho que dentro dessa pauta aí que nós trouxemos aí de fisioterapia, que todo mundo sempre está perguntando, sempre tem dúvidas, assim, foi esclarecedor demais e somou demais aquilo que a gente já tinha conversado em outros programas, inclusive, né? Mas, assim, espero de volta aqui também pra gente falar sobre os outros. Ronda, porque o teu instituto, o seu instituto tem vários outros segmentos, eu acho que a gente precisa mostrar isso, mas já deu pro pessoal perceber um pouquinho quem que é aí o Lucas Boese e o que tem pelo seu instituto aí. É uma honra estar aqui com você, né? De verdade, te conhecer, ver você brilhando, ver você falando, entrevistando a gente. Obrigada. E também essa oportunidade de poder falar um pouquinho do instituto, falar um pouquinho do trabalho da fisioterapia e trazer um pouquinho esse campo em ação na sociedade, né? A gestão de saúde do paciente. Muito obrigado, muitas honras de estar aqui. Eu que agradeço, viu? Gente, é isso aí, vamos terminando por aqui. Siga aí a gente no nosso canal do portal R011 também. Lá o Lucas Boese também, lá o Instituto Boese também, tá bom? E clica no sininho para todas as notificações. Até mais! Valeu, gente! Olá, estamos de volta com Resenha Corporativa, o podcast do seu negócio, voltando aqui para encerrar nossa pauta de Pilates aí do mês, que a gente falou bastante sobre esse tema também, né? E hoje nós estamos aqui com a Natália, da Estúdio Criativo Pilates. Tudo bem, Natália? Tudo bem, Sara? Natália, eu tenho falado muito aqui sobre Pilates, as pessoas buscam muito saber, curiosidades, isso, aquilo, enfim, porque o Pilates, na realidade, ele é uma atividade mais contemporânea, né? É uma técnica mais contemporânea, não tem muito, não é aquela coisa do milenar, ele vem já de, acho que de 100 anos, um pouco mais, talvez? Sim, ele vem de 1880, né? Quando o Joseph criou, então... É um método que veio da Alemanha e no Brasil ele é muito recente, tem cerca de 25 anos, então é uma coisa que está sendo bem procurado por conta da condição das pessoas mesmo, de prática, sabe? Por ser algo que é 50 minutos, é uma coisa que você consegue manter na sua rotina e você vê a evolução o feedback do Pilates em relação à atividade física, ela é muito rápida. Então, o próprio cliente que pratica, em 4 aulas, ele já sente muita diferença. Né? Às vezes, na primeira aula, já vem aquela dor e já sai sem ela, então é algo que está sendo muito procurado mesmo. E eu vejo assim que ele tem sido procurado não apenas só como atividade principal, mas como atividade complementar também para quem pratica outros esportes, até para esportistas mesmo, né? Pessoal que faz corrida, pessoal que faz outras atividades, que vão para o Pilates, para aquela coisa do fortalecimento muscular, de equilíbrio, de uma série de coisas, né? Eu vi um story esses dias do Medina fazendo Pilates. Sim. Existem muitas atividades físicas que são combinações perfeitas com o Pilates. Inclusive a musculação, que é o que a gente mais indica para o cliente. Faz o Pilates, mas combina com a musculação, porque é algo que um complementa o outro. E assim, o atleta de alto rendimento, ele está tendo um benefício muito grande quando ele faz o Pilates, porque a gente envolve muito questão de consciência corporal, concentração, controle motor. Então, isso influencia muito na dinâmica dele, para poder atuar lá em qualquer atividade de alto rendimento. E não só atleta, né? A galera que corre, o ciclista também, entendeu? Até mesmo a pessoa que é sedentária, ela se beneficia muito do método.
E idosos também, né, tem procurado para essa questão do fortalecimento. Eu acho interessante, você colocou até assim, que é indicado, inclusive, fazer a musculação também. E a musculação, o que eu tenho visto? Alguns, inclusive personal e tal, indicando Pilates para fortalecimento de core, essa coisa toda, né? Porque você trabalhar músculos isolados na musculação é uma coisa, mas o Pilates, como ele tem essa integração de vários músculos ao mesmo tempo, ele tem esse... É isso mesmo, essa coisa do fortalecimento de core aí? É diferente. E realmente, a gente está tendo muita indicação, não só médica, mas de outros profissionais, inclusive até a área de estética mesmo. As pessoas vão para fazer liberação miofascial e o próprio massagista fala, olha, você tem que fazer pilates, aqui tem um músculo muito encurtado, um músculo muito enfraquecido. E aí a gente está sendo indicado por muitas outras atividades. E isso é legal, porque você vê o quanto a gente consegue beneficiar o corpo da pessoa em relação a ela atuar em outras modalidades. Entendeu? Então, eu quero ser uma boa profissional de balé. Tem muita bailarina no Pilates. Até as próprias Angels da Victoria's Secret, elas fazem Pilates. Então, o Medina, que você comentou, esses profissionais de surf, a maioria... Eu tenho um aluno que é surfista e está no Pilates, porque ele vê o quanto melhora a questão de equilíbrio dele e controle na hora de estar em cima. Corporal mesmo, né? Porque o Pilates, ele exige essa consciência corporal, assim, e é engraçado porque você acaba adquirindo essa consciência corporal de uma forma que não é proposital, né? É meio que, assim, no exercício, quando você vê, você tá tendo esse controle, né? Sim, sim. O Pilates, ele tem os 6 princípios dele, que na metodologia a gente segue para justamente fazer toda essa integralidade. É como se fosse uma organização do corpo mesmo. Então, a gente trabalha respiração, controle motor, centralização, que é o core, que a gente chama que é a nossa casa de força, tá? E aí tem a fluidez, movimento, tem a precisão. O que é a precisão? É você juntar vários movimentos que intensifiquem o mesmo músculo. Por isso que o Pilates acaba fortalecendo e gerando hipertrofia também, por conta dessa precisão. Fora a fluidez, concentração, controle motor, a respiração, que é muito importante, né? Que nem você citou, a gente trabalha muito com o idoso. O idoso, ele tem um pulmão um pouquinho mais rígido. E a gente trabalha muito a respiração com ele e ele sente a fadiga respiratória no exercício. E isso melhora muito. Ele vê o quanto ele ganha não é constância, é como se fosse condicionamento mesmo, resistência. Ele ganha resistência para subir 20 degraus na escada. Ele ganha uma resistência respiratória boa. Porque o pulmão, ele tem... Eu li sobre isso também. Diz que você, mesmo com a idade, vai tendo esse problema de ficar mais enrijecido e tal. Mas se você faz a prática de um exercício, por isso que é tão indicado o exercício físico, porque você acaba exercitando a tua respiração, essa coisa de, tá aumentando o batimento. Não, isso é importante para você exercitar, para você ganhar mais condicionamento, para você conseguir fazer, às vezes, atividades básicas que não conseguia mais, né? Manter o idoso funcional, né? Que é o que eles mais querem. Você poder chegar em casa, conseguir pôr uma meia, subir 20 andares de escada, sem estar esbaforido, sem, cair a pressão. E outra, o idoso, ele quer viver sozinho, ele não quer ninguém acompanhando ele. Então, para ele ir até a feira, ir ao mercado, ele precisa fazer exercício. E o Pilates, ele é uma das modalidades que os médicos indicam de olhos fechados. E, assim, a gente tem muita parceria em setor geriátrico por conta dos benefícios que causam no idoso, né? E também não tem muito impacto, né? Não é uma atividade de muito impacto. Não tem impacto. Então, até por isso, acaba sendo bem indicada, né, para o idoso também. Fora que a maioria o Pilates, ele é mais específico para o fisioterapeuta. Então, além da gente trabalhar os princípios do Pilates, a gente também gera toda a parte de
equilíbrio, propriocepção, que é aquelas coisas que a gente vai perdendo no dia a dia, sabe? Com a velhice mesmo, são coisas que é igual cabelo branco, sabe? Vai acontecendo também. Não tem jeito. A gente vai perdendo, por exemplo, ai, nossa, não consigo atravessar a rua mais rápido. Não consigo subir uma calçada um pouco mais inclinada, por conta de equilíbrio mesmo. Então, isso a gente vai ganhando com o idoso também. Ai, muito bom, Natália, a tua presença aqui. Agradeço demais a participação, aí, explicando pra gente um pouquinho mais sobre Pilates. E é isso, obrigada, gente. Vamos acabando por aqui o Resenha Corporativa de hoje. Se inscreva aí nos nossos canais, aí pelo Lex Studio, pelo portal R011. Daqui a pouco aí lançando, hein, o Guia R011 também, todo mundo por lá, o pessoal que passou aqui também no Resenha. E clica aí no sininho para receber todas as notificações, todas as novidades. Beijo! Olá, voltamos aqui com Resenha Corporativa, o podcast do seu negócio. E vamos falar sobre música? Estamos aqui com Daniel César, do Instituto de César, não é isso, Daniel? Instituto Musical de César. Legal. Daniel, seja bem-vindo aqui ao Resenha. Obrigado. Daniel, conta um pouquinho pra gente, assim, eu vi aqui as suas redes sociais e é muito bacana ali o seu espaço, a tua escola, o que vocês oferecem, tudo isso. Mas me fala sobre o Daniel, como é que foi? Como é que você entrou na música especificamente? Como que surgiu esse interesse pela música? Então, a jornada musical iniciou a partir de 2000, na verdade começou quando eu tinha 12 anos, né? De criança, o tio indicou, aprende violão. Então, eu vim desenvolvendo essa questão, meio autodidata, né? Até os 2003, quando eu ingressei a estudar, né? Eu comecei estudando bateria, e aí fui estudando oficialmente, a gente foi aprendendo tudo certinho. Isso aí, né, no caso, essas experiências musicais, a gente vai aprendendo tocando outros instrumentos também. Também participei de várias bandas, né, bandas amadoras ali, onde eu podia aprender. Dentro disso aí, dentro dos estudos, até 2005, né, a gente foi desenvolvendo, foi aprendendo com outros grupos, né? Cheguei a gravar também oficialmente. Quando foi 2007, oficialmente eu, depois de ter resolvido investir na carreira musical, foi onde eu ingressei para poder lecionar. Comecei a lecionar numa escola de bairro, lá onde eu morava, né? Continuando com a bateria, no caso. Inclusive o logotipo aqui tem uma referência do violão, né? E da bateria. Da bateria. Foi essas duas etapas do começo e depois da parte profissional. A partir de 2007 até 2015 foi onde eu comecei, né? A gente iniciou o projeto da escola de música, né? Ali do Instituto Musical. E aí a gente segue até hoje aí, né? E o que vocês hoje lecionam lá no Instituto? A gente lá tem aula de bateria, né? Contrabaixo, teclado, guitarra e violão. Lá, e a gente tem as parcerias, né, que são as professoras que nos acompanham lá, que é a professora Diana Honório, que tem a aula de canto, né, técnica vocal, e lá também a gente tem uma outra parte, né, que o pessoal que atende crianças com necessidades especiais, aí também tem essa parte. É uma escola focada, né, em outros segmentos, não só a escola de música, né, que a gente resolveu fazer uma parte diferenciada, para poder atender o pessoal do bairro, né? Atender outras situações. E tá dando certo, né? O pessoal tá gostando. O pessoal tá gostando. E é legal essa parte também do atendimento a crianças especiais aí, porque diz que a música, né? A música terapia, quando você fala de crianças especiais, assim, diz que é fundamental, né? Ela consegue desenvolver. Aliás, a música, historicamente, sempre teve esse gancho, né? Sempre teve essa parte de desenvolver mesmo, né? Tanto a habilidade quanto a questão de raciocínio, de uma série de a música tem o poder de poder transformar, e assim, a gente tem a parte de musicalização infantil. E a gente atende também crianças que têm necessidade, né, com deficiências. Então a música também serve como algo, não é só questão de caráter profissional, né? Às vezes as pessoas acham que eu vou aprender para tocar. Tem muitas pessoas que vão lá para aprender para tocar na sua igreja, aprender porque é um hobby para ela, não é algo que ela vai se tornar profissional, mas também tem a maioria dos pais levam as crianças que têm algum tipo de deficiência para servir como algo de
para ela servir como algo de soma, de ajuda dentro do que ela está precisando. E a gente faz esse trabalho da musicalização infantil lá. E assim, a partir de que idade? Por exemplo, claro, tem a questão da criança com algum tipo de deficiência, mas assim, no geral, qual é a idade ideal, você como professor, como profissional da música, que é necessário, digamos assim, que é mais fácil para a criança começar a desenvolver esse lado musical, né? Que ela vai ter um entendimento. Até vou te falar uma coisa, por que eu te pergunto isso? Uma vez eu procurei uma escola de música para pôr a minha filha menor, né? Que tá com 10 anos agora, a minha caçula. E algumas escolas, eles colocavam assim, não, mas tem que estar lendo, escrevendo, tem que estar alfabetizada. Existe uma regra para isso? Ou, de repente, a musicalização infantil ela é mais lúdica? Como que funciona? Então, não tem uma definição de idade. Por quê? Porque a criança vai entrar num critério de musicalização infantil. Então, a gente vai trabalhar na parte lúdica. A música vai servir como algo para ela poder entender na linguagem dela. Então, a criança tem uma linguagem, né? A gente aprende a falar. A sua criança tem 10 anos. Então, ela, desde criança, ela viu você falando, Sim, os movimentos, tudo. Então, a criança, por si só, ela aprende naturalmente isso. Então, tem uma facilidade maior, né? tem. E hoje em dia também com a tecnologia e tudo mais, né? Ajuda nesse sentido dela desenvolver mais. Então, a gente trabalha no sentido que, primeiramente, a parte lúdica com a criança, para ela entender o que funciona, a parte auditiva, a parte de percepção musical. Tudo isso vai trabalhar e aí a gente fala assim, mas a partir dos 4 anos, a criança já tem uma noção já. Né? E aí vem trabalhando com ela. Quando chega aos 7 anos, ela já tem uma questão já está sendo, né, alfabetizada, então ela vai ter um melhor entendimento do que é a questão da parte técnica. Vamos falar, dos 4 até os 7 a gente não coloca nada específico em relação à questão de teoria musical. Tá. Tem a teoria musical, mas é algo para trazer na parte lúdica, para ela poder entender. Aí quando chegar mais pra frente ela conhece. Porque eu acho assim importante a criança, por exemplo, a partir dos 4 anos, começar a desenvolver esse lado musical, sabe? E assim, eu percebi isso, que não é toda escola que aceita, mas assim, se você faz um trabalho mais lúdico, é claro, a criança não está alfabetizada, você não vai dar para ele a parte técnica para ela ler partitura, né? Mas essa coisa do contato com a arte como um todo, e a música, ela é muito mais acessível para a criança, o desenvolvimento da criança, né? Porque a música está no dia a dia, você começar a ensinar a identificar instrumento, a identificar a voz, o trabalho. Poxa, é tão bom isso pro desenvolvimento mesmo, né? Sim. Que é legal isso, essa parte da musicalização. Então, voltando nesse assunto, na questão da musicalização, aqui no Brasil a gente não tem tanto essa cultura. Nos Estados Unidos, o pessoal lá, a gente vê desde criança, a gente vê na internet, o pessoal desde criança tá tocando. E a gente aqui ainda não tem essa cultura de investir nas crianças. E é necessário investir, porque a música vai beneficiá-la em outras coisas. Tanto a parte cognitiva, né, de raciocínio. Então, tudo isso vai sendo preparado para quando a criança se tornar adulta, isso aí vai se tornar algo natural na vida dela. E a música é uma ferramenta que pode ser usada para isso. Né? Na questão da teoria, aí vai ser de profissional para profissional, né? Vai falar, mas dá para colocar a teoria musical lá atrás? Dá. Mas a gente prefere lá na nossa escola, a gente trabalhar essa parte lúdica, trabalhando com a criança, e logo depois a gente, sim, aí vem a parte da técnica, a teoria musical e tudo mais. Daniel, um prazer enorme falar com você. Obrigada pela tua participação aqui no Resenha. E boa sorte lá, muito sucesso aí na sua escola, né? Continuar ensinando as pessoas aí o que é música e tudo isso. Eu acho que é fundamental. Isso tem que ser mantido e tem que continuar crescendo. A gente precisa, né? Disso, do humanizado mesmo. É um barato, gente. Obrigada. Quero agradecer pelo espaço da entrevista, a Resenha Corporativa, né? E estamos aí para que possa somar e assim ajudar as pessoas aí dentro da questão musical, dessa jornada musical. Isso aí. Gente, vamos terminando por aqui o Resenha Corporativa de hoje. Se inscrevam aí no nosso canal, clica aí no sininho para receber todas as notificações e segue lá também no portal R011, no portal da Lex Studio, SP, e também lá no portal do De César. Tá, na realidade, estava com Instituto _ De César. No Instagram tá dessa forma. É isso aí, gente. Obrigada, viu? Até mais.
Olá, voltamos aqui com Resenha Corporativa, o podcast do seu negócio. Gente, eu já estou me divertindo tanto hoje aqui, mas estou aqui com o seu Afonso Neto, dança consciente. Consciente ou consciência? Consciência. Consciência. Vamos lá, seu Afonso, explica pra gente, o que ele estava me falando, a gente falando muito de energia, né? Sim. Eu costumo falar muito aqui sobre isso, eu acho que a Ótimo. gente é feito de energia enfim, eu gosto do podcast em si, porque é uma troca de energia o tempo Sim, todo, sim. troca de histórias, enfim. Mas como que surgiu esse conceito? Então, na verdade, Sara, surgiu da dança de salão mesmo, né? No decorrer das minhas aulas, eu fui percebendo, né, que as pessoas precisavam de uma atenção mais, especialmente para conviver mais com aquele momento. Não basta só dançar. Eu acho que, na verdade, é importante você sentir. A gente costuma dizer no nosso espaço que é o sentir se sentindo. Nós temos 3 energias básicas, né, que a gente tem uma separação didática, mas na verdade está tudo junto, né? Então, quando você vivencia, por exemplo, uma energia emocional, quando você vivencia uma energia mental, uma energia física, isso faz com que você tome posse dos teus poderes dentro de você. Porque, na verdade, não tem nada fora, né? Tá tudo dentro da gente. É verdade. E isso faz com que a gente vivencie a dança como ferramenta para descoberta, né? Eu acho que assim, as pessoas às vezes, ela não se percebe o quanto a dança pode fazer por ela, né? Porque quando você vivencia uma música, quando você sente uma música, você viaja. Eu acho que na verdade o dançar, eu acho que é você ser parceiro da tua alma. A gente costuma dizer que a gente dança a 2, mas antes do A2 tem a pessoa que está sentindo aquele movimento, que está vivenciando aquele ritmo, né? Porque a gente trabalha vários estilos, né? Seja do forró, do bolero, da gafieira, do tango, do foxtrot, sem esquecer também da valsa também, que é um momento muito especial, né? 15 anos, formatura, casamentos. E isso faz com que a pessoa se perceba também dentro do padrão dela, né? Às vezes a pessoa ela não conhece essa questão de padrão, mas é o seguinte, é fácil para falar um pouquinho sobre isso. Porque às vezes o padrão ele é construído pela família, por aquele grupo que você convive, né? E nós temos aquela questão também do mental acabar dominando aquela situação. Então a pessoa, você deve ter ouvido uma amiga sua falar assim, ai amiga, eu sou tão física, eu sou tão mental. E na verdade, é só um padrão que a gente construiu. Isso na verdade, Sara, é uma coisa construída de pensamentos. Eu acho que verdadeiramente a gente tem os 3 ao mesmo tempo. E na hora em que você se percebe do padrão que você flexibiliza ele. Eu, atualmente, eu ainda não tenho essa informação que você muda padrão, mas você pode flexibilizar. Sim. Eu acho que isso é o principal, tá? Acho que a gente pode flexibilizar o padrão e realmente adquirir a força que está dentro da gente. Tá tudo lá dentro, por que não a gente buscar dentro da gente mesmo, né? Encontrar, né? Se encontrar, fazer essa busca e acho que isso tudo é tão diferente, é tudo tão assim, a gente consegue se enxergar e a coisa acontece naturalmente, né? E às vezes a pessoa se perceber, eu acho que é o caminho para ela até ter uma evolução na vida dela. Em todos os aspectos, né? Exatamente. Eu acho que tanto na questão profissional, de trabalho, ou na questão pessoal. Quando a pessoa se percebe, ela consegue estar melhor, mais inteira, porque é como dizer aquela matemática, né? A pessoa fala assim, eu tenho 4 coisas para fazer. Aí a pessoa, se eu fizer 25 em cada uma, fiz as 4. Se você fizer 100% de cada coisa que você fizer, você pode ter um tempo muito maior do que esses 25%. A gente consegue fazer uso melhor. Mas me diga uma coisa, Afonso, assim, a gente entrar nesse tema de energia, Sim, disso tudo, é tão amplo e eu acho assim que a gente vai tão além, né, disso tudo e a dança, eu digo assim, a música como um todo, a dança é a expressão, né, você sentir mesmo a música, então tem uma série de aspectos. Mas a dança de salão em si, propriamente dita, ela veio se reposicionando também, né? Eu vejo assim, as pessoas, por um tempo caiu em desuso, parece que as pessoas não achavam que aquilo era interessante ou era moderno, porque a gente vive hoje num mundo que o pessoal vai muito em cima do que é moderno e às vezes deixa de fazer o que gosta porque tem que seguir determinado padrão, né?
E a dança de salão, ela retomou, ela teve uma retomada agora nos últimos anos muito grande, das pessoas voltarem a ter esse interesse e a sentirem isso de novo, né? Essa troca, essa energia. Sim, e tudo isso. Perfeito. Inclusive, até aproveitando a oportunidade, Sara, é o seguinte, é o momento que nós vivemos de pandemia, né? Nós da Dança Consciência conseguimos trabalhar online, conseguimos fazer algumas aulas online, absorver o interesse dos alunos e principalmente não ficar na pendência de só ficar em casa. Mas depois, com essa liberação que houve agora, você tem em torno aí de 25 a 30 casas de dança em São Paulo. E isso faz com que faz com que as pessoas se conheçam, socializem mais. Você consegue vivenciar, de repente, dançar com 3, 4, 5 parceiros numa noite, e aí você percebe muito essa tua energia, que é uma das coisas que eu acho linda, quando, por exemplo, uma dama, né, se deixa ser conduzida, né? Porque a dança, ela tem uma questão da ação e reação, né? Nós estamos sentados, não dá para fazer esse movimento agora, mas seria como se eu levantasse a tua mão agora e nesse momento você girasse. Por quê? Você está recebendo uma ação física e está devolvendo numa reação, seja ela sutil, de intuição ou de percepção. E isso faz com que você sinta melhor o teu corpo como um todo, mas principalmente tem uma coisa que eu acho que eu carrego muito dentro de mim, da dança. Para mim, a dança é a expressão visual da música. Exatamente. Eu acho que quando você dança, tanto que dificilmente você encontra uma pessoa falar assim, olha, eu gosto mais ou menos dessa música. Não dá para você gostar mais ou menos de uma música. Desculpa, mas não dá. Ou você se identifica com aquela história que está sendo contada pela aquela música, ou você se identifica com aquele arranjo, né? Quem não lembra dos arranjos de Ray Conniff, como você falou, que teve uma questão que a dança ficou vista mais como uma coisa de idoso, e hoje você vê pessoas jovens dançando. Exato. O interesse, sim, assim, uma coisa que me chamou muita atenção é ver o interesse de novo pela dança de salão. Sim. Porque a dança de salão, assim, eu frequentei muito, né, com meu pai ainda nos AIS, e mais recentemente, sim, agora, né, no New Ópera, enfim, e assim, a gente, quem gosta de dançar, gosta, certo? Mas a gente vê uma busca por esse interesse de novo, sabe? As pessoas voltando a querer aprender dança de salão e escolas sendo formadas para ensinar, sim, dança, sim, de salão, porque, sim, voltou um interesse que antigamente, porque é complicado, né? A gente, no nosso mundo de hoje, as pessoas às vezes vão muito pelo modismo, e aí surgem novos ritmos, novos estilos, dancinhas de TikTok, sim, coisas, sim, similares. Mas é bom ver isso, é bom ver esse retorno, o pessoal, sabe, e eu não digo nem que é só em relação à dança, mas o interesse pela música de novo, sim, sim, e pela música boa também. É o caminho, né, pro coração mesmo, desculpa interromper. É isso mesmo, é isso mesmo. Porque as pessoas, na verdade, elas estão hoje, a maioria das pessoas pelo menos, passando pela vida. Para mim, eu acho que tem duas questões. Passando pela vida é quando você não está se observando, você não cumprimenta o teu vizinho, você não fala, não abraça alguém. Então, hoje em dia, é importante que você se perceba também nesse lado social, mas é um lado social que vai te fazer bem, quer dizer, que vai fazer com que você abrace o outro te abrace. E a dança traz isso, principalmente quando você dança a dois. Não tem como você não ser, até usando uma linguagem da época da pandemia, mas agora atualizada, não tem como não ser contaminado pelo outro quando você está dançando. Exatamente. E isso que leva para o coração, isso que faz com que a gente tenha exatamente aquela felicidade de fazer os movimentos de dança. E eu acho que a dança aí também, ela fica no corpo físico, né? Então você vê que ela... a gente até faz a sala lá, né? A gente tem uma didática de explicar o passo a passo, né? Quer dizer, a gente tem uma questão de explicar o movimento para que a pessoa veja o movimento primeiro. E aí, neste momento, ela vai estar criando uma imagem, no caso, para o seu mental inconsciente, né? Que a gente sabe que o mais dominante, né, é o mental consciente. E a partir daí, a gente vai para o corpo físico, trabalhando equilíbrio, trabalhando o eixo. E, lógico, de uma maneira divertida. Não aquela coisa de sério, não, porque a dança pede o divertimento, a dança pede o lazer. Exatamente. E onde fica lá a dança consciência?
Tá. O nosso espaço, ele fica no metrô Ana Rosa, ele fica na galeria ao lado do Bradesco, em frente do McDonald's, tá? E nós fazemos um atendimento, Sara, personalizado. Por quê? Eu também trabalho com grupos, né? Mas o grupo você não consegue dar uma atenção devida para todos. Então, quando você faz um trabalho ou de duplas, que é um marido e mulher, um casal, ou então individual, você consegue ajudar aquela pessoa a se perceber no padrão dela. Mas lembrando que é sempre de um jeito divertido. Nada que é formal é fácil, porque você vestir um terno, já dependendo do momento, você fica meio assim quando você veste um terno, né? E quando você faz uma coisa leve, suave, você tem um resultado muito melhor numa brincadeira do que uma coisa tão séria. Então a gente acolhe as pessoas nesse espaço, né? Esse espaço fica na Domingos de Moraes, 770, bloco 3, sala 6. Eu peço até a gentileza, quem estiver nos ouvindo, que entre em contato comigo para a gente agendar um horário. Por quê? Nós até fazemos uma aula experimental, que é uma forma da pessoa perceber o nosso trabalho, e aí, a partir dessa percepção dessa aula experimental, ela decide, né? Olha, Afonso, é isso que eu estou procurando, eu quero me divertir, eu quero conhecer o meu corpo, eu quero brincar. O espaço é na Dança Consciência. É isso aí, gente. Obrigada, Afonso. Nossa, adorei. Muito bom. Sara, obrigada mesmo. Boa sorte lá, continuar dançando muito. E quando eu for lá no New Opera, já Por sei. favor, Vamos dançar. Isso. Sara, eu agradeço você pelo convite, a todos os espectadores que estão aí nos vendo. E a gente faz o convite aqui para que Isso aí, gente. apareça na nossa casa, porque não é uma sala, é a minha casa e é uma coisa que eu gosto sempre. Para mim, eu sou o instrumento do meu trabalho. É Então, isso aí. vamos abraçar Muito muito bom. e dançar muito. É isso aí, gente. Obrigada mais uma vez e ficamos por aqui com a Resenha Corporativa de hoje. Se inscreva no nosso canal, pelo portal R011, também pelo Lex Studio. Procura também lá a Dança Consciência, lá nas redes sociais. Vai lá conhecer, fazer a sua aula experimental aí, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Muito bom isso tudo. E é isso, gente. Clica aí no sininho para todas as notificações e até a próxima.